Aula 8, resistores, lei de Ohm. Vimos que a corrente elétrica I é a aplicação da tensão U, ou uma diferença de potencial, entre dois pontos de um condutor. Entretanto, dependendo do condutor, a corrente terá valores diversos para uma mesma tensão. Isso ocorre devido à resistência que os condutores oferecem ao movimento das cargas. E o responsável por isso são os resistores. Na aula anterior, vimos rapidamente sobre os elementos do circuito elétrico, no qual foi citado os resistores, como um elemento que transforma a energia elétrica em energia térmica. Estes elementos do circuito, eles oferecem uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. Por isso, a transformação em energia térmica. A energia térmica é de calor. Então, ao passar essa corrente elétrica e ter essa dificuldade de passagem da corrente elétrica, provocará um aumento de temperatura aí, que seria a formação da energia térmica. O físico George Simon Ohm observou o seguinte sobre os resistores, que se mantesse a temperatura constante, a diferença de potencial U nos resistores seria diretamente proporcional à intensidade I da corrente que o atravessa. Ele pegou uma tensão e observou que se ele dobrasse o valor dessa tensão, dessa DDP, a intensidade da corrente também iria dobrar. Se ele triplicasse esse valor da tensão, a intensidade da corrente também triplicaria. Fazendo a divisão desses dois valores, ele percebeu que sempre haveria um valor constante. Se eu tivesse o valor, por exemplo, aqui de 1, 1 dividido por 1 seria 1. Se eu dobrei aqui o valor da minha tensão ficou 2, e a intensidade também dobra junto, quando eu dividir, isso também daria 1. E assim por diante. Então, ele percebeu que a divisão desses dois elementos resultava em um valor constante. E esse valor constante, ele determinou como o valor do resistor. Temos aí, então, a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é dada pelo seguinte: tensão elétrica, o DDP, igual ao resistor vezes a intensidade da corrente. Ohm ainda fez uma segunda observação, que a resistência elétrica, ela dependia do material que constituía esse resistor e das dimensões como comprimento e área e também a sua temperatura. A resistência do resistor, ela seria então diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à seção da área, resultando na segunda lei de Ohm, o resistor, onde P é a resistividade elétrica do material, dada em Ohm por Ohm vezes metro. L é o comprimento do resistor em metro e S é a área de seção em metros quadrados. Então, o valor do resistor depende do tanto que esse material resiste à passagem da corrente elétrica e, além disso, depende também do comprimento e da área de seção. O que isso quer dizer? Que quanto maior o comprimento da área de seção, maior será a resistência. E quanto maior a área de seção, menor será a resistência. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.